Esta é a ZYR 833, Rádio Educativa Luta FM, operando em 88.5 MHz. Uma emissora da Fundação Ulisses Guimarães, Apodi, Rio Grande do Norte. Nova Luta FM. Tá na luta, tá com tudo. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo. Cantai bem alto, ó Filhos da Luz. Pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Batalhão e armado e bem forte, sustentando a batalha do bem, suplantando o mal e a morte, e aguardando o Senhor que vem. Cantai bem alto, ó Igreja de Cristo. Cantai bem alto, ó Filhos da Luz. Pois a vitória já temos previsto. Eis que vem breve o Rei nosso Jesus. Atenção, ouvintes, para o top de 5 segundos. Atenção, ouvintes, nas cidades e nas comunidades rurais. Está começando agora o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um programa feito para o Espírito, com a verdade que fere, o amor que redime e o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Inspiração, edificação, compromisso com o ouvinte e a experiência de quem tem compartilhado as bênçãos de Deus com uma região de audiência. Está no ar, Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Um culto em seu lar, uma bênção em sua vida. Não somos bastante para muitos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom. A Igreja de Cristo em Apodi convida todos os irmãos e irmãs para anunciarem o Evangelho através do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, pois foi a ordem do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Anunciemos a boa nova da salvação. Milhares de homens e mulheres por toda esta região esperam ouvir a mensagem viva do Evangelho. Essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse não é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Com as trombetas a soar, a festa já vai começar. Portais se abrem totalmente,
Jesus é quem está à frente. Os pratos são celestiais, paz e alegria ele traz, com seu amor te enche. Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, estamos de volta com o seu programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, pela nossa live na FM Luta. Louvemos ao Senhor e exaltemos o seu nome, porquanto Ele é fiel. É Ele o grande arquiteto deste universo e também o sustentador de todas as coisas que nele existem. Voz Evangélica se propõe promover durante os próximos 60 minutos momentos de alegria e de muita gratidão ao Senhor e também de edificação ao povo de Deus. Voz Evangélica está começando agora. E alegria, graças te damos pelas coisas. A apresentação é do pastor da Igreja de Cristo em Apodi, Davi Marroque Teixeira. Na técnica de som está Júnior Oliveira. Ao telefone está nossa irmã Sara, que novamente está com a gente aqui para auxiliar no trabalho que haveremos de apresentar para Deus e para você e a sua família. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Voz Evangélica há 44 anos a serviço da evangelização. Vamos estar juntos até às 8 horas desta manhã de domingo. Daqui a pouquinho nós teremos a ministração da palavra com o pastor Ivo Martins. Teremos também o momento da oração com a nossa irmã Sara. Teremos os louvores que serão entoados durante o nosso programa e as informações do trabalho do Senhor que a nossa igreja está realizando. Fique conosco, meu irmão, meu amigo. Vamos juntos, vamos bendizer e exaltar o Rei dos Reis. E hoje teremos as nossas atividades a partir das 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical. 9 horas em nossa Catedral da Esperança. E você que acompanha conosco a nossa escola deve estar presente a partir das 9 horas lá na nossa escola dominical. Hoje a lição é a de número 9, no dia 1º de março de 2026, e o tema é Espírito Santo, o Regenerador. Portanto, vamos juntos, vamos estar presentes, irmãos, irmãs, amigos, vamos bendizer ao Senhor, porquanto Ele é fiel. Às 16 horas, nós teremos o culto evangelístico em um dos bairros da nossa cidade, e às 19 horas, o culto de adoração ao Senhor. E onde quer que você esteja, você pode estar com a gente. A partir das 19 horas,
no culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Você não pode, não deve perder esses momentos tão especiais que a nossa igreja lhe proporciona, as oportunidades maravilhosas para servir ao Senhor e receber as suas bênçãos inefáveis. Vamos juntos, Praça da Redenção, número 100, onde uma bênção de Deus aguarda por você e a sua família. E lembramos ainda que hoje à noite, às 19 horas, é o culto da ministração da Ceia do Senhor. Primeiro domingo de cada mês, a nossa igreja se reúne para cear, para participar da Ceia do Senhor, que é um símbolo da morte do Senhor Jesus para a nossa redenção. Então você tem essa oportunidade de estar com a gente, mantendo essa comunhão de fé, de alegria, de gratidão, de reconhecimento. O Senhor Jesus deu a sua vida em nosso lugar, exatamente para que nós pudéssemos adorá-lo e reconhecer, através dos nossos gestos de gratidão e de alegria, a morte na cruz do Calvário. Portanto, vamos juntos, 19 horas, em nossa Catedral da Esperança, para o culto da ministração da Ceia do Senhor. Vamos que vamos! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Começar, a festa já vai começar. Canta com alegria e gratidão, pra louvá-lo de todo o coração. E a gente vai começar a atender aos nossos irmãos e irmãs que estão conosco através da live nesta manhã de domingo. Vamos lá, você participe também, compartilhe, comente, curta, e aí você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas com a palavra da salvação. Nós vamos atender a irmã Maria Vanúzia Lopes e Maria Valdete, aqui em Apodi, graça e paz, pastor Davi, o irmão Moura Maia, em Apodi, graça e paz, pastor Davi, irmãos e amigos, na audiência de Voz Evangélica, dedico o louvor da sequência para todos os irmãos da Igreja de Cristo e as demais denominações. Muito obrigado, irmão Moura. Demas Micael em Natal, na escuta, pastor Davi. Muito bem, Deus abençoe. A irmã Maria Leide, no bairro Cruz de Almas, graça e paz, pastor Davi. Deus abençoe. Cleide Paiva, na escuta do programa, Deus abençoe. Muito obrigado, Cleide, Deus lhe abençoe e renove, desperte para a glória do seu nome. Vânia Lúcia, graça e paz, pastor Davi, estou na escuta aqui em Apodi. Arineide Freire, no assentamento Milagres, ouvindo o nosso programa Voz Evangélica. Elza Helena, graça e paz, pastor Davi. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, graça e paz, pastor Davi. Estamos na audiência de Voz Evangélica.
Muito obrigado. Lindinalva Marroca, em Areia Branca. Graça e paz, pastor Davi, na audiência de Voz Evangélica. Deus abençoe. Um abraço aí para toda a família. Ao Felipe, a Débora e as moças que fazem a família aí em Areia Branca. Deus abençoe. Presbítero José Idalécio, em Pau dos Ferros. Graça e paz, pastor Davi. Estamos na escuta. Deus abençoe ricamente. Pastor Ivo Martins, em Angicos. Daqui a pouco o pastor Ivo estará anunciando a palavra através do nosso programa. Sara Beatriz, ouvindo também Voz Evangélica. Deus abençoe, no nome de Jesus. Temos quem mais? Apenas esses, por enquanto. Queremos agradecer aos obreiros com quem estivemos ontem à noite na cidade de Pilões, participando do culto de gratidão pelo aniversário de 22 anos de caminhada naquela cidade. É uma caminhada difícil, até um certo ponto conflituosa, mas vitoriosa. Já aconteceu de tudo. Já levaram prédio, já levaram crente, já trouxeram crentes. A igreja construiu o prédio de novo, mais bonito do que o outro, 1000 vezes. Deus é maravilhoso, o Senhor é grandioso. E assim a gente começa trabalhando. E claro, as atividades de um pastor, de um pregador, de um missionário, ele faz o trabalho e espera contar com outros irmãos que vão vindo no decorrer do tempo, porque um só não pode fazer tudo. Então tem que ser delegado as atividades a outras pessoas para darem continuidade. Então, um dos obreiros que a gente colocou lá resolveu, ele achou que era uma sumidade espiritual. Ninguém consegue isso sozinho, nem por conta própria. E o irmão achou que era o ó da bolotinha e me chamou num canto e disse: olha, eu estou indo e vou levando o prédio, vou levando os crentes, na cara de pau, né? Tá, tudo bem, pensa que eu vou brigar por isso? Eu disse para ele, eu não brigo com ninguém por isso não. Nem o prédio, nem os crentes, nem nada é meu, eu não tenho nada meu. Agora eu vou te dizer, se ficarem 2 crentes, ou um crente, se ficar um crente confessando que pertence à Igreja de Cristo, a gente vai dar continuidade à obra. Pois não é que aconteceu isso mesmo? 2 irmãos ficaram fiéis à igreja e ele levou o prédio num dia, no outro a gente estava lá em Pilões para dar continuidade à obra de Deus. Porque o que nós fazemos e o nosso interesse é fazer a obra de Deus. Não é aparecer, não é possuir isso e aquilo e mais. Eu disse para o irmão, você vai levando prédio, cadeiras, tudo, mas você sabe que não é seu. Você vai levando o que não é seu. E quando a gente leva as coisas dos outros que não é da gente, claro, está roubando, no duro, no duro. Mas a nossa proposta, o nosso objetivo é fazer a obra do nosso Deus. E a gente vai continuar com muita alegria. Foi uma festa, muita gente, muitos obreiros estiveram ali e a gente agradece ao Senhor e a todos os obreiros com quem
estivemos nos encontrando. Deus seja louvado. E a gente agradece também aí a participação, a audição de Safira Cartielli na cidade de Angicos. Deus abençoe e vamos cantar para a glória de Deus. Igreja de Cristo. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada. Esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Está cercado em toda direção. Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Onde estão os seus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa. Mesmo quando a noite vem, você está sofrendo tanto. Está como numa ilha.
saia de sintonia. Voz Evangélica, volta já, volta já. Se você está sofrendo, se pensa que não há mais esperança para o seu caso, se acha que a vida não tem mais sentido, se você foi abandonado e pensa que ninguém lhe ama mais, seja qual for o seu problema, há uma resposta de Deus para você na Igreja de Cristo em Apodi. Orações, celebração ao Deus Eterno, tributo ao Rei dos Reis, aconselhamento, libertação de Deus para você e a sua família. Igreja de Cristo em Apodi, Praça da Redenção, número 100. O endereço aonde a vitória lhe aguarda. Não perca a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Estaremos juntos e Deus, o eterno Deus, nos abençoará. Meu nome é Keila Cimeia. Sou ouvinte, contribuinte e participante do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Tenho acompanhado a luta deste programa para manter-se no ar e tenho visto Deus fazendo grandes coisas através do mesmo. Ouça, participe e contribua com Voz Evangélica. Voz Evangélica da Igreja de Cristo, sendo um campeão de audiência. Hoje é dia de festa, lá na igrejinha, até me recordo da pequenininha, muitos pregadores estarão ali. Neste domingo, a Igreja de Cristo em Apodi estará realizando um grande culto de adoração ao Senhor em sua catedral a partir das 19 horas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ação de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Igreja de Cristo em Apodi, Praça da Redenção, número 100. A Igreja do Milênio. Deus tem transformado um povo. E sobre este povo tem derramado o seu poder. E tem dado a esse povo a sua unção. E sobre esse povo, chamado o povo humilde, chamado aqueles que não são, neles o Senhor tem derramado a sua unção. E este povo busca o Senhor de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Como luz para chupar a água. Este grito é ouvido mais poderoso. Apodi é do Senhor Jesus. E por isso vamos celebrar. Vamos celebrar. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Todos os domingos, às 16 horas, culto relâmpago nas casas dos irmãos. Qualidade é só aqui, na 88. Voltamos a apresentar Voz Evangélica da Igreja de Cristo. A oração da fé é um momento especial no seu programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Convide a sua família e vamos conquistar juntos a vitória que vem do trono da graça divina. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo
quando perante o Senhor estiver e todo Deus... Muito bem, voz evangélica através da FM Luta. E agora a gente vai ao momento da oração da fé em nosso programa. Você está convocado para nos acompanhar, nos ajudar em oração, estar diante do altar de Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. A irmã Sara vai coordenar esse momento da oração. Irmã Sara, graça e paz. Graça e paz, pastor Davi, graça e paz, queridos irmãos e amigos que estão na escuta do programa Voz Evangélica. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Neste momento, vamos orar, falar com o nosso Deus. Então, ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado em nossa vida, na nossa família. Como também, Senhor, te agradecemos pelas bênçãos futuras, por todo o teu amor, por todo o teu cuidado, teu carinho, por estar sempre conosco, provendo as nossas necessidades, pelo fato, Senhor, do Senhor nunca ter nos abandonado, nunca ter nos desamparado. Pedimos, Senhor, que abençoe o programa, abençoe cada irmão e amigo que está na escuta, que o Senhor venha abençoar a cada família, Senhor. Livra-os de todo mal, perdoa, Pai querido, os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Sustenta-nos, Senhor, todos os dias da nossa vida, para que nós não venhamos a desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir reto, focado no alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder, quando tudo... Voz Evangélica, há mais de 40 anos, a serviço da evangelização. Somente a palavra de Deus tem a condição de orientar a nossa caminhada em um mundo tão confuso e desorientado. A mensagem de Deus, através do programa Voz Evangélica, lhe convida para uma vida de vitórias e de comunhão com Deus. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. É isso aí, voz evangélica da Igreja de Cristo, através da FM Luta. E agora vamos ao momento da ministração da palavra do Senhor. E o pastor Ivo Martins, da Igreja de Cristo, em Angicos, vai nos trazer o recado de Deus neste momento para a nossa edificação. Pastor Ivo, graça e paz. Graça e paz, irmãos e amigos radiovintes do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 21, verso 25, que diz assim a palavra de Deus. Certamente não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitou. Meus amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, nós vamos discorrer sobre assuntos relacionados ao casamento. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos uma realidade. As pessoas estão na Bíblia porque não são perfeitas. Eles são como eu e como você, falhos, carregando muita bagagem. Contudo, quando nós começamos a estudar sobre casais ao longo da Bíblia, nós podemos enxergar alguns bons e outros ruins. Porque
compará-los. Por quê? Precisamos ver o que os casamentos ruins fizeram ou não fizeram, e então ver o que o casamento bom e saudável faz para mantê-lo vibrante e forte. Nós vamos compartilhar, né, nesta oportunidade 2 exemplos. Começar com o casamento ruim. Primeiro, o casamento de casais da Bíblia, o casamento de Acabe e Jezabel, é um casamento ruim, pois a Bíblia diz que certamente não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitou. Ora, o rei Acabe, um rei israelita, casou-se com Jezabel, filha de Etbal, rei dos fenícios. Eles serviram como líderes do reino do norte de Israel durante uma época de muito mal na terra. Por causa da sua formação, Acabe se vendeu na adoração de Baal e os deuses do seu povo. Ao se opor à adoração a Deus, Deus dos hebreus, negligenciando os direitos e o bem-estar de seus súditos, desafiando assim os grandes profetas como Elias, Eliseu, Jezabel, descendeu um conflito interno que atormentou Israel por décadas. Jezabel começou o seu reinado de maldade, tentando destruir os profetas de Deus. Obadias, um oficial temente a Deus, na corte de Acabe, tentou salvar esses profetas. Ele escondeu uma centena de profetas de Deus em cavernas. Ora, durante este tempo, Elias foi o profeta em Israel. Este foi o profeta que orou por uma seca de 3 anos e meio, por causa da maldade da nação e dos seus líderes. Acabe odiou Elias por trazer seca, mas Jezabel, ainda por causa do que Elias fez aos seus profetas de Baal, pois Elias o matou no Monte Carmelo. Ora, é uma história muito favorita na Bíblia. Elias disse-lhe para fazer um altar de madeira, e qualquer deus que pudesse trazer fogo sobre o altar seria o verdadeiro Deus. O profeta de Baal choraram, se cortaram e oraram por horas, mas é claro que nada aconteceu. Elias caminhou até o altar, derramou água sobre a lenha seca e então clamou a Deus. E o fogo desceu do céu e Elias derrotou todos eles. E Jezabel ficou furiosa e fez uma ameaça de morte contra ele. A próxima nação maligna que ele fez foi conspirar contra Nabote. Ora, o inocente proprietário de uma vinha que Acabe cobiçava, ela mandou matar Nabote para que o rei pudesse confiscar suas terras. Ela incitou seu marido a muitos outros atos e males perversos. Ora, o mal pode estimular o mal. O que devemos aprender com esse casamento é que o mal está pegando. Primeiro, Acabe sabia das instruções de Deus à nação de Israel para não ter outros deuses diante dele. No entanto, Acabe trocou o Deus pelo Deus da sua esposa, o que afastou de Deus de verdade a direção, né? Então, tanto Acabe quanto Jezabel, eles criaram um mal contra o seu povo e um pleno conhecimento das suas ações conhecida por causa do seu cônjuge. Este é o lugar onde Acabe, como suposto líder do seu casamento, deveria ter se levantado. Se ele tivesse protegido os seus súditos das más intenções de sua esposa, o futuro teria sido muito diferente. No entanto, Acabe acabou e voltou-se contra Deus. Voltou-se para os deuses dela, e o mal, e a destruição e o terror se espalharam por todos o seu reino. Até o profeta Elias profetizou como eles morreriam. Jezabel foi empurrada de uma sacada e os cães comeram os seus restos mortais. Acabe morreu em batalha. Ora, de fato, Jezabel tinha uma reputação tão má que até hoje uma pessoa pode ser chamada de Jezabel, o que infere uma pessoa uma ação muito ruim, e ninguém
parecia incomodado com as suas ações, nem queria seguir o Deus dos israelitas. Ora, eles são realmente um pobre exemplo de um casamento deve ser. Mas o que essa comparação de casais na Bíblia deve nos ensinar? Ora, um ponto a entender é que o casamento ruim não acontece da noite para o dia. Existem muitos e pequenas decisões e ações que podem levar a esse ponto. Olhe para o seu casamento e veja se há algum compromisso ou decisão que você está tomando que não está seguindo a vontade de Deus. Você parou de pensar tempo com outros cristãos na igreja? Você parou na sua casa estudos bíblicos, grupos de vida? Parou de ter momentos de silêncio, orar juntos? Você é rápido em perdoar seu cônjuge? Você mostra amor e de pequenas maneiras? Torne seu casamento ruim ou a de ladeira escorregadia. Achamos que nós somos iguais, mas algumas decisões erradas podem alterar o nosso futuro. Portanto, vigie, preste atenção. O casamento bom é o casamento de Maria e José. É uma comparação na Bíblia de casamentos bons. O casamento de Maria e José, pai de Jesus, é um dos casais favoritos. A Bíblia mostra que ambos eram tementes a Deus. Por causa disso, Deus abençoou com grande favor. Eles foram capazes de realizar o plano de Deus juntos, temendo e obedecendo a Deus. Um bom casamento envolve duas pessoas imperfeitas, que se submetem a Deus e sua vontade. Quando isso acontece, o casamento pode florescer. Maria era uma mulher piedosa. Quando o anjo Gabriel disse que ela conceberia e daria à luz um filho de Deus, em vez de reagir negativamente, respondeu com um sim positivo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, disse Maria. Ora, ela estava ciente de que pelo resto de sua vida, a sua reputação seria manchada. Também sabia, sem dúvida, que se ficasse grávida antes de se casar, poderia ser apedrejada por adultério. Ela também sabia que poderia perder também o homem que ela amava, que era José. Mas ela confiava em Deus em qualquer maneira. José também era um homem, uma pessoa piedosa. O seu amor, Maria, era tão grande que ele decidiu não fazer dela um espetáculo público, nem mandar apedrejar. Mas Deus, em sua grande misericórdia, enviou um anjo para explicar a José que Maria havia sido fiel, não para divorciar dela, mas para se casar com ela. Deus trabalha no coração dos seus filhos. José confiou em seu Deus tanto também quanto Maria. Portanto, o amor, ele requer ação. A confiança é a pedra fundamental de qualquer casamento. José também assumiu a posição de líder do seu casamento. Deus continuou a dar-lhes instruções a José e ele a obedeceu. Ele foi encarregado de proteger Jesus da ira de Herodes e rapidamente mudou a sua família para o Egito. Portanto, amar alguém é comprovado em ações. José provou seu amor por Maria, respeitando, protegendo o seu casamento e se casando com ela. Eles se apoiam quanto o mal vinha ou veio em direção a eles. Eles se opunham. A hora mais. Este casal, temente a Deus, espalhou-se em bons e maus momentos por causa de Deus. Compartilhar a mesma fé que o mesmo cônjuge está disposto a se comprometer com Cristo em comum com o outro, é um belo exemplo de um bom casamento. Portanto, o que essa comparação de casais na Bíblia pode nos ensinar? Ora, veja, você deve jogar na mesma equipe com o seu cônjuge. Os dois buscam a direção de Deus e resolvem os problemas juntos. Você perdoa rapidamente e mostra o seu amor em inúmeras maneiras todos os dias? Ora, minha oração a você é que seja honesto com as suas próprias ações e que você possa contribuir para o seu casamento. O seu casamento está indo para um caminho ruim ou para um caminho bom? Para um caminho bom, né? Ore, peça graça a Deus
para curar vocês, seu casamento, que vocês conheçam, igual o propósito de Deus para a sua família e também para que vocês sejam um exemplo para os outros, assim como foi Maria e também José. Deus abençoe o seu casamento, a sua família, nesta oportunidade. Igreja de Cristo. Na família que não tenha paz, quase sempre a tristeza demais. Os problemas são tantos, a mil desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, família cristã, em os lábios se ouve a celeste canção, e acampados os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre aguardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Não saia de sintonia. Voz Evangélica, volta já. Motivos que te dispensam de participar da EBD. Você já ouviu cada desculpa para faltar a EBD que parece até a história da Bíblia? Pois é, eu juntei as melhores. Vem comigo nessa série. Se você é mais sábio que Salomão, pode ficar em casa. Mas se não for, te espero domingo. Se trabalhou mais que Noé construindo a arca, aí tudo bem descansar. Mas se não, vem pra EBD.
Se tá chovendo mais que no dilúvio, ok, eu entendo. Mas se for só uma garoinha, te espero na EBD. Se venceu mais batalhas que Davi, pode tirar um domingo de folga. Mas se ainda tá lutando, vem aprender na EBD. Se tem mais paciência que Jó, parabéns, você é quase um santo. Mas se ainda tá aprendendo, a EBD é o lugar certo. Se multiplicou pães e peixes na sua cozinha, pode faltar hoje. Mas se não, corre pra EBD. Se viu o mar se abrir com seus próprios olhos, tudo bem, você tem história para contar. Mas se não, vem pra EBD ouvir a palavra. Se foi arrebatado e voltou só para dar testemunho, aí sim, te perdoo por faltar. Mas se ainda tá aqui, te vejo na EBD domingo. Vem pra EBD. Se você está sofrendo, se pensa que não há mais esperança para o seu caso, se acha que a vida não tem mais sentido, se você foi abandonado e pensa que ninguém lhe ama mais, seja qual for o seu problema, há uma resposta de Deus para você na Igreja de Cristo em Apodi. Orações, celebração ao Deus eterno, tributo ao Rei dos Reis, aconselhamento, libertação de Deus para você e a sua família. Igreja de Cristo em Apodi, Praça da Redenção, número 100. O endereço aonde a vitória lhe aguarda. Não perca a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Estaremos juntos e Deus, o eterno Deus, nos abençoará. Todos os domingos, às 16 horas, culto relâmpago nas casas dos irmãos. Apodi é do Senhor Jesus. E por isso vamos celebrar. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi é do Senhor Jesus. Apodi Igreja de Cristo em Apodi, uma igreja a serviço da família. Deus tem transformado um povo. E sobre este povo tem derramado o seu poder. E tem dado a esse povo a sua unção. E sobre esse povo, chamado o povo humilde, chamado aqueles que não são, neles o Senhor tem derramado a sua unção. E este povo busca o Senhor de manhã, de tarde, de noite e na madrugada. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Igreja de Cristo. Cresce, 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 cresce. Como luz para chupar a água. Meu nome é Keila Cimeia. Sou ouvinte, contribuinte e participante do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. Tenho acompanhado a luta deste programa para manter-se no ar e tenho visto Deus fazendo grandes coisas através do mesmo. Ouça, participe e contribua com Voz Evangélica. Voz Evangélica da Igreja de Cristo, sendo um campeão de audiência. A sua estação chegou. A sua estação chegou. Vem pra luta 88,5 FM. Vem pra melhor. Vem pra melhor. Voltamos a apresentar Voz Evangélica da Igreja de Cristo. É isso mesmo. Voz Evangélica através da FM Luta. E a gente vai convocar a nossa irmã Sara para a sua segunda participação no programa deste domingo. Irmã Sara, graça e paz. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical e você, querido irmão e amigo, é convocado a estar conosco, a aprender um pouco mais sobre a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador. À tarde, às 16 horas, teremos o culto relâmpago na casa do irmão Valdir,
que fica localizado na rua Vereador Dionísio Moraes, número 371, na Baixa do Caique. E às 19 horas teremos o culto de louvor e adoração, também teremos a ministração da ceia do Senhor e mais uma vez vocês são convocados a estarem conosco adorando o nome do nosso Senhor. Agora nós vamos para as nossas participações por áudio e aqui eu também agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, pastor Davi, graça e paz, irmã Sara, graça e paz a todos que estão na escuta do programa Voz Evangélica. Esta manhã de domingo é um prazer estar enviando este áudio para dizer que sou ouvinte todos os dias, tanto no domingo pela manhã, no sábado pela manhã, na semana pela tarde, com o escudo do programa todos os dias, para ouvir as lindas melodias que Deus tem colocado para todos quantos querem ter sido da palavra ouvir. Parabéns, pastor Davi, pela sua data, atrasada, mas que Deus lhe abençoe nesta data muito importante. E que o Senhor seja essa referência aqui na região, em todos os lugares onde chega, testemunhando das tuas maravilhas e contando histórias bonitas como já hoje ouvi, lá de Pilões. Que um abraço para vocês aí da rádio. Aqui é o pastor Raimundo, aqui do Lago dos Votos. Bom dia, meu pastor Davi, irmã Sara, graça e paz. Estou aqui na audiência desse maravilhoso programa abençoado. Aqui quem está falando é a irmã Valdete. Quando há um temporal e a pesca corre mal. Muito bem, Voz Evangélica. Agradecemos a participação do pastor Raimundo aí em Olho d'Água do Borges e da nossa irmã, a irmã Maria Valdete, aqui em Apodi. Agradecemos a participação dos nossos irmãos e irmãs. Vamos atender ainda aqui o irmão Gilvan Abel, aí no IPE, ouvindo a nossa programação. E a gente dedica os hinos do programa a todo o pessoal aí no IPE, aos irmãos, amigos que ouvem a nossa programação. Débora Felipe, na cidade de Areia Branca. Graça e paz a todos os ouvintes do programa Voz Evangélica e dedico todos os louvores da sequência ao pastor Davi, que aniversariou na última quinta-feira, e a Priscila Cineia, que aniversariou ontem. Deus, em sua infinita bondade, permaneça abençoando, guardando e sustentando na jornada a caminho do céu. Felicidades. Muito obrigado, irmã Débora. Deus abençoe. E parabéns à Priscila. Estivemos ontem com ela, lá em Pau dos Ferros, com os rapazes. Deus abençoe. Davi e Lucas, filhos da Priscila, que é a nossa segunda filha. Deus abençoe. Genilda Rodrigues, também ouvindo a nossa programação. Fabiano Gomes, que é o pai da nossa irmã Sara. Deus abençoe o nosso irmão e a sua esposa. Em nome de Jesus. Edith Florencio, aqui em Apodi, também ouvindo a nossa programação. Presbítero Elias Valentim, a sua esposa Raimunda, o diácono Damião, a sua esposa Rosineide e o filho Mateus Elias. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe. E louvamos a Deus pela chuva que está vindo devagarinho. E ontem à noite a gente vinha lá de Pilões e passamos por alguns trechos
chovendo, é uma bênção. Deus abençoe. E a gente continua, vamos ouvir mais um hino de adoração ao Senhor. Vamos cantar. Igreja de Cristo. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Voltamos a apresentar Voz Evangélica da Igreja de Cristo. É isso aí, estamos chegando ao final de mais uma audição do seu programa e desejamos que a bênção de Deus esteja sobre todos os nossos irmãos e irmãs, amigos, ouvintes. Deus abençoe ricamente no nome de Jesus. Amanhã, querendo Deus, a gente volta a partir das 13 horas e esperamos encontrá-lo para esses momentos de adoração e celebração ao nome do Senhor. Orem por nós e vamos juntos ao trabalho para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe e até amanhã, no nome de Jesus. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e que Ele se compadeça de ti. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso olhe para ti com amor e te dê a paz. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo. O nosso convite para estarem conosco no próximo programa. Até lá!